Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live, nossa segunda live com a incrível Bia Fidelis. Hoje a nossa live Oi, também gente. ao vivo no YouTube aqui e no Instagram aqui. Então, assim, já falo pro pessoal que está assistindo a gente no Instagram, se vocês quiserem, migrem para o YouTube, porque a qualidade do vídeo lá é melhor. Então, se no Olá, Instagram ficar pessoal! caindo, é Sejam por conta bem-vindos a disso. mais uma live. Nossa, Ui, e aí o áudio ficou dobrado porque ele acabou de aparecer aqui, mas tudo bem. Então, a gente já fez uma live com a Bia e aí a gente teve que chamá-la de novo para falar, porque a gente ainda tem muitos assuntos para discutir e hoje a gente vai falar sobre apropriação artística. Na verdade, a gente é muitas pessoas nesse lugar. Eu tô aqui como bico e a Bia que é especialista. Então a Bia vai falar e eu vou Ai, fazer gente. perguntas. Mas também, pessoal que está assistindo, façam perguntas. Esse é um assunto sensacional que vem sendo discutido, inclusive, em vários grupos do WhatsApp. Agora que a gente fica com essa comunicação online, né? Então, é muito importante que a gente saiba direitinho o que Desculpa estar olhando, é porque a gente tô vai com o ficar telefone aqui, o vesga. computador aqui. As pessoas vão A ficando gente vai se acostumadas ajustando. que se a gente ficar vesga, não é a nossa anatomia original, tá bom? É porque a gente estamos tentando Em- ficar online em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso. Então, pessoal, meu nome é Bia Fidelis, sou jornalista. Hoje eu faço mestrado em artes na UENG, com um projeto de pesquisa voltado para apropriação artística e o jazz dance. Sou professora de dança há muitos anos. Faço parte do Centro de Artes Almira Lopes, em Betim, pertinho de BH. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o meu projeto. Projeto de mestrado, né, esse? Meu projeto de mestrado. Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui para ver se fica melhor. Para ver se a gente consegue ficar na frente, assim. Não, tá ótimo. Vamos ver se vai dar certo. Então, quando a gente fez a nossa primeira live, a gente conversou sobre o seu trabalho da especialização, né? E lembra aí Isso. pra gente o que foi o seu trabalho da especialização? Porque você fez a faculdade de jornalismo, mas depois fez uma especialização em dança, né? Sim, dança e consciência corporal. E no trabalho de especialização foi o que a gente discutiu na nossa última live, que está no canal do YouTube, para quem perdeu. Mas dá uma palhinha aí do que foi o seu estudo. Sim, meu estudo foi sobre a importância da teoria no ensino da dança. Então, a gente conversou sobre a questão da formação do professor, como que é importante a gente alinhar conhecimento teórico com conhecimento prático, quais que são esses benefícios que trazem para o aluno enquanto aluno, lembrando que no futuro ele virá a ser um professor, o quanto que esse processo ele é importante na didática, o modo como a gente relaciona e passa as matérias, os ensinamentos para os nossos alunos, e também os tipos de aprendizagem. Quando a gente faz essa ponte entre prática e teoria, a gente consegue ter um rendimento maior. O que é tudo que a gente vem falando aqui nas nossas lives, né, gente? E que, querendo ou não, é um dos objetivos do Bastidores, exatamente diminuir essa lacuna que a gente tem entre a teoria produzida na ciência e a prática da dança, né? Então, ter conhecido a Bia com esse objetivo de estudo foi, assim, sensacional. E aí, ela me contou também do projeto de mestrado dela, que é um outro assunto maravilhoso, que deixa todo mundo bem encucado, né? Ontem mesmo na nossa live com a Nádia Samarino, falando sobre produção, a gente chegou a falar sobre o ECAD, sobre como que é, por exemplo, uma reprodução de música, quando aquela música não é sua. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que preocupar nessa área artística, não só para nos resguardar para não termos uma ação jurídica nas nossas costas, mas também, primeiramente, né, para respeitar a produção de outros artistas, para ter esse respeito mútuo na nossa comunidade, né? Então,
A gente Isso. preparou um roteirinho aqui para vocês, mas por favor, façam perguntas, interajam. A gente gosta exatamente da participação de todo mundo que está assistindo para ser uma live bem interativa mesmo. E aí, acho que antes da gente pensar Até em. porque Ah, eu estou no início do meu projeto, né? Então é muito importante eu ter essa troca com vocês, porque vocês podem engrandecer bastante a minha pesquisa, fazer pensar em novas coisas, até porque os profissionais da área que serão meu termômetro quando esse trabalho ele estiver pronto, né? É através das nossas vivências, experiências dentro e fora da sala de aula de dança que a gente vai em busca do que a gente precisa conversar, né, dentro da faculdade. porque o pesquisador ele vai atrás das respostas para as perguntas. Então, quanto mais perguntas a gente tiver, maior vai ser o nosso campo de atuação, né? Então, por favor, perguntas para a Bia para ela poder utilizar essa live como uma experiência para o mestrado dela. Isso é muito importante. Isso. E aí, para a gente poder falar do que é apropriação artística, a gente precisa primeiro entender o que é que você vai estar apropriando, né? Então, se eu estou apropriando da arte de alguém, essa arte ela teve que ser criada da primeira forma, primeiramente, né? Mas aí a gente já começa a entrar em conceitos e em literalmente palavras que às vezes a gente usa de forma errônea. Então, antes da gente falar sobre apropriação propriamente dita, vamos falar um pouquinho o que é criar. O que é esse produto que pode ser apropriado, né? Então, é com você, Bia. Então, às vezes os meus alunos eles perguntam para mim: "Nossa, que sequência interessante! Como que você fez? De onde você tirou essa inspiração?" A inspiração para o artista, ela não tem hora marcada. De repente, a gente sai na rua e a gente vê o balançar de uma árvore em determinado ritmo e aquilo já gera um estímulo para a gente, para um movimento, para um ritmo, para uma música, né? Para um som de percussão corporal. Então, assim, o artista ele sempre está aberto, né? Se não está, deveria. Está sempre aberto a esses estímulos e essas possibilidades de criação. Então, é muito relativo, né? De onde que vem essa inspiração? Às vezes a gente está assistindo um filme, ou se a gente faz aula de uma técnica de dança por muitos anos, a gente já vai ter uma memória muscular referente, né? Aquela modalidade de dança que vem sendo produzida dia após dia em nosso corpo. Então, a gente já vai estar mais desenvolvido para caminhar por aquela área, né? Que já tem uma matéria impressa, impregnada no nosso corpo, que é a nossa ferramenta. Mas isso é muito livre, isso é muito amplo. Então, esse diálogo do artista, ele caminha pela experiência, pela vivência, por tantas coisas. Então, geralmente, quando a gente quer... Eu já vou entrar numa outra parte, Bárbara. Sim, vai com fé. Quando a gente... alguns estudiosos, eles falam, principalmente os antropólogos, os etnógrafos e os historiadores, e os sociólogos também, eles olham a arte como um modo de entender a sociedade naquele momento. Por quê? Diante do nosso contexto social, político, econômico, tudo que a gente está vivendo no momento que a gente vai se deparar e vai querer exteriorizar sobre isso. É mais ou menos por esse caminho, tá? Não é certo. Né? Tanto a sociedade vai influenciar na arte, quanto a arte vai influenciar na sociedade, né? Exato. Então, isso é muito relativo. Como que esse processo de criação, ele acontece? Eu falo por mim. Hoje eu trabalho, o foco do meu trabalho é o jazz dance e o teatro musical. Então, as minhas maiores inspirações, elas estão dentro desse cenário.
Mas é claro que às vezes eu estou assistindo um espetáculo da Débora Coker, do Mário Nascimento, e aí, de repente, eu vejo certo movimento, eu consigo trazer, alinhar aquilo para minha técnica, para eu desenvolver algo em cima daquilo. Sim. Essa abertura do artista, ela é muito importante, muito. Porque se a gente se fecha e marca dia e horário na agenda para criar, a gente fica muito limitado. Eu queria até falar sobre duas pessoas que depois eu posso colocar as referências, mas uma delas eu vou convidar para uma das nossas lives. Infelizmente vai ser uma live em inglês, porque ela ela é daqui da Inglaterra, uma parceirona minha, a gente trabalha juntas, ela trabalha na área da pedagogia, da psicologia da dança. E ela tem o trabalho de doutorado dela foi relacionado com criatividade. Então, assim, de onde vem a criatividade? Quais que são exatamente a origem que os artistas procuram para poder criar? Se existe um artista, um bailarino que é mais criativo que outro, e o que faz aquele bailarino ser mais criativo? Então, tem pesquisas na área e vai ser uma das lives que eu vou trazer aqui pra gente, se Deus quiser. E uma segunda pessoa, né, com certeza, porque ela é sensacional. Ela é sensacional. E a segunda coisa, na segunda pessoa, né, que eu gostaria de comentar em relação ao processo criativo, é que ontem, no Dia Internacional da Dança, eu assisti uma live também com um guru indiano chamado Sadhguru, para quem não conhece, e ele estava falando exatamente sobre a dança, no Dia Internacional da Dança, né? E foi muito legal, porque a filha dele é bailarina, eu não sabia, fiquei sabendo disso ontem, e ele foi falando exatamente que a dança, ela, na verdade, ela surgiu para contemplação, né? Tipo assim, ele foi falando de um lado mais espiritual da dança, que a dança era dançada exatamente por conta de contemplação. E que para se criar, a gente tem que estar com a mente vazia, entre aspas, num processo meditativo, porque é exatamente quando a criatividade ela surge. Então, reforça um pouco aquilo que você falou, de que a criatividade ela não é hora específica. Eu não tenho como entrar dentro da sala de aula e pensar, nossa, eu tenho que criar uma coreografia aqui nesses 5 minutos que eu tenho, entendeu? Então, assim, por mais que a gente precise criar coreografias no momento que a gente está em sala de aula, às vezes a inspiração vem de outros momentos nos quais não estávamos em sala de aula, né? E isso é muito legal. Sim. Aí a gente tem que entender o que é essa inspiração, até para a gente começar também a entrar nos outros conceitos que vão falar assim, ok, até que ponto inspiração é inspiração, até que ponto inspiração em alguém vira uma cópia, até que ponto cópia é plágio, até que ponto, entendeu? Então, esses conceitos que a gente tem que deixar eles bem separados, porque eles são vários, né? O que é releitura, o que é permitido, o que não é, e existe uma linha tênue, né? Uma linha muito fininha entre o que é legal, o que é ilegal dentro dessa área. Então, assim, é muito importante que a gente defina bem esses conceitos. E para isso, você está aqui. Gente, olha a responsabilidade. Não tem pressão. Meu orientador acabou de entrar na live. Arrasante! Quem que é o seu orientador? Oi, Luiz. Oi, Luiz, eu quero Luiz te conhecer. Se você está orientando esse trabalho, nossa, arrasante. Sim, temos que trazer. Por favor. Temos que trazer o Luiz para o Bastidores, porque ele é sensacional. Sensacional. Por favor, Luiz já está convidado. Mas vamos lá. Então, gente, como eu já tinha falado com vocês anteriormente, eu estou nesse processo, né, de pesquisa de materiais, de bibliografias, tentar entender por onde isso está passando, por onde isso já passou, quem são esses artistas que foram processados, né? Hoje a gente vai ver alguns que passaram por esse caminho jurídico. E tentar entender, que eu acho que é o mais legal, Bárbara, é a gente trazer isso para a nossa vivência. Isso que eu vou trazer hoje para vocês, eles ainda estão criando corpo para mim, tá?
E igual eu falei, eu não quero bater o martelo, eu quero que a gente possa levantar evidências juntos de algumas coisas e quero entender, escutar de vocês também, né? Podem comentar aí, por favor, perguntar, para a gente passar por isso, Ô, tá gente, bom? e também deixar aqui claro que ninguém que tá nessas lives aqui, assim, por mais que as pessoas sejam super feras, fodásticas, mas a ideia dessa live é exatamente ser um bate-papo entre eu, a pessoa convidada e todo mundo que tá assistindo. Então, assim, tirando a pressão da Bia, Bia, não tem problema, às vezes, também da gente falar alguma coisa errada. Eu mesma falei várias coisas erradas em lives e depois a gente vai lá e conserta, faz uma observação, entendeu? Gente, falei isso errado. E também, como a gente sabe, a ciência ela muda. Então, às vezes, quem sabe daqui a alguns anos, algumas pessoas vão estar assistindo essa live de novo e falar: olha, esse conceito mudou um pouco, porque fulano de tal apresentou um novo conceito que Sim. faz mais sentido. Então, a gente tem que saber que a gente não está aqui sendo dono da verdade. Na verdade, a gente está aqui E tentando isso aconteceu com a aprender, né? gente também. Nosso objetivo aqui é de Aconteceu com a gente na aprendizado. última live, Ah, que eu estava falando do meu projeto de pesquisa da pós de dança e consciência corporal e eu finalizei meu trabalho em 2016. Então, hoje, se eu fosse publicar, se eu fosse conversar sobre isso em um congresso, em algo maior, eu teria que revisar tudo, é, porque são 4 anos. Não parece muito tempo, mas para a ciência, gente, tanta coisa aconteceu, né? sim. E a nossa ferramenta é o nosso corpo. Então, assim, a gente está em constante aprendizado e descoberta. Então, infinitas são as possibilidades, né? Segundo Joelma Barros. Ah, Exato. Então, vamos lá. A gente falou sobre as inspirações e a bagagem cultural. Agora a gente vai tentar entender um pouco esses conceitos para a gente entrar naquela parte de quem copiou quem já fez o quê. E aí a uhum. gente vai falar sobre uns nomes bem famosos que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, vamos começar pela releitura, que eu acredito que seja algo que a gente tenha mais contato. Uhum. Então, vamos imaginar uma obra de arte, e aí, com o seu artista original, e aí, posteriormente, um outro artista, ele se inspira, ele gosta muito dessa obra, e ele quer fazer uma adaptação daquela obra. Então, é importante que isso fique bem definido. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. No ano passado, eu estive em Portugal. Eu tive a oportunidade de assistir um espetáculo da Companhia de Dança do Algarve. Foi uma releitura do balé O Quebra-Nozes. Então, eles pegaram todo o roteiro do Quebra-Nozes, mantiveram os personagens principais, aquela história que a gente já conhece, mas foi muito interessante que as narrativas, elas não eram dentro da modalidade do balé clássico. Elas eram feitas, expressadas através da dança contemporânea. E em determinados momentos tinha algumas coreografias de balé clássico, mantinha a fada açucarada e esses solos que têm maior destaque dentro desse balé. Mas foi muito interessante, muito. Então, nesse caso, você tem uma obra, e aí uma obra que teve uma inspiração dentro dessa obra, mas sem perder aquela linguagem inicial. Deu para entender? Bárbara, eu perdi o seu som. Eu coloquei meu microfone no silencioso aqui e esqueci de tirar. Ah, Desculpa, sim. gente. Acho que um outro exemplo também interessante seria o Gisele, por exemplo, do English National Ballet. Eles pegaram o original, tem todas as coreografias, eles inclusive usam as músicas originais, mas eles fizeram uma outra montagem coreográfica em cima disso. Isso seria uma releitura também? Sim,
Mesmo que a E é música até seja a interessante mesma, a os gente. personagens são os mesmos, mas é uma outra coreografia, não é a coreografia de repertório original. Eles mudaram completamente. Inclusive, as Silvits, elas dançam de cabelo solto, uma coisa bem assim, é bem legal, sabe? De cabelo solto, com um bastão, batendo bastão no chão, assim, é super legal. Mas E não é assim, o é tradicional que a gente interessante. conhece. Sim, é igual quando eu cheguei, eu vi todo mundo de roupas de tom pastel e de meia preta. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu vim aqui para assistir o balé, o quebra-nozes. Eu quero ver o balé, o quebra-nozes. É, Então, assim, como que. Olha, isso pra mim é fantástico, Bárbara. Eu já tô começando a ficar emocionada no início da live. Uma ótimo. coisa. Aí, deixa eu só E, fazer uma coisa. isso, É que a Nath até falou assim, é sim. maravilhosa essa releitura. Realmente, é a que eu mais gosto. Eu assisti, assim, e eu assistiria mais 1 milhão de vezes. Mas aí, Nath, é isso que eu tô perguntando pra Bia aqui. Isso, então, seria uma releitura? Exato. Porque a gente O estava, né, falando legal do disso conceito da releitura. que a gente, o artista, ele tem a sua liberdade poética para criar. Hum, Então, ele pode reler qualquer obra, né? Mantendo, a gente tem que manter. Se é uma releitura, a gente não pode riscar o que já foi feito e fazer algo novo completamente. Isso não vai ser uma releitura. A uhum, gente tem que entender aquele contexto do artista, aquela mensagem e aquele roteiro básico para a gente conseguir entender que aquilo é uma releitura. Mas ele tem essa liberdade poética de criação. E aí a gente não precisa de definir. hum, Então, quando eu fui ver, eram detalhes em relação à coreografia. A coreografia não, a modalidade técnica da dança utilizada. Era isso que era feito. Quando você foi assistir a releitura de Gisele, já eram outros elementos que estavam sendo trazendo um novo código, uma nova forma de contar, mas o que seria mais ou menos aquela mensagem que a gente conhece. O que uhum, é importante na releitura? Bom, em qualquer processo de inspiração que eu acho, a gente tentar entender essa bagagem cultural que vem com cada obra, que foi aquilo que a gente conversou inicialmente. Porque a proposta daquela obra, ela tem um motivo. Ela traz consigo, ainda assim que seja, a minha arte é para não falar nada. A minha arte é para que você consiga deixar um espaço em branco na sua mente. É isso que eu quero, é a proposta da minha arte. Ainda assim, você tem um objetivo com ela, ainda assim ela partiu de algum lugar e ela traz um porquê por detrás dela. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente fazer uma releitura. Até porque, se a gente pega uma obra avulsa do tipo, vou ligar a televisão, passou um filme e chegou uma pergunta. isso. E aí, deixa eu só concluir, a gente conversa. Que legal, é porque eu nunca tinha visto essa opção Nem eu. de pergunta. Subi um trem aqui, eu falei assim, gente, se eu apertar esse botão, o que Aham, será que acontece? Aí surgiu essa pergunta da pois Nath. é, eu assustei. Aí eu tô assim, ok. Muito Ah, chique. ah. E então, a gente. Eu até perdi o fio da meada, gente, Ai, aqui. desculpa, Mas eu é também não isso. sabia que isso ia aparecer assim. Não tem Ai, problema, não tem problema. É legal. Mas é só isso, a gente ter cuidado. Assim, quando você tá lá na televisão e aí de repente você assiste um filme. Ah, eu quero fazer uma releitura desse filme, que foi o que aconteceu com a Anne Teresa e com a Beyoncé. Que eu acredito que seja o que tenha ficado, que tenha mexido mais com a Anne Teresa, porque a proposta do Roses Dance Roses era completamente do clipe que a Beyoncé produziu. Então, isso eu acho um detalhe complicado. calma, acho que a gente vai ter que Mas repetir enfim, essa né? parte. A gente vai ter que repetir essa parte porque eu fiquei completamente perdida aqui também. Mas a gente vai falar depois do clipe da Beyoncé com a Anne Therese, né? Vamos, Não. vamos, vamos, vamos
com calma. É treta, é uma treta. Essa daí é treta pesada. É eita atrás de eita. Eita atrás de Gente. eita. Aí, um outro... Eu trouxe outros exemplos também. Por exemplo, algo que está em alta pra gente, que são esses filmes live action, né? Então, a gente teve Rei Leão recentemente, Aladdin, que bombou, aliás, uma paixão, gente. Assisti várias vezes e recomendo. Musical, né? Sim. Aí mexe comigo, não tem como. É uma forma de uma releitura, né? E que traz o quê? Uma nova linguagem artística. Que você tem, ainda que tudo seja voltado para o cinema, você tem o desenho e aí depois você tem as figuras humanas, né? No caso, que é um processo diferente de edição, de fazer, de tudo, né? Então é uma releitura também. Isso é incrível, eu acho maravilhoso, porque é uma possibilidade da gente dar um braço a mais para a criatividade. Sim. E de repente a gente assiste quando criança, e hoje a gente assiste o Rei Leão novamente, e a gente fala assim, poxa, isso é incrível. Se eu fosse criança e tivesse assistido, eu não teria visto dessa forma, mas hoje, sendo adulto e assistindo essa live action, e é maravilhoso a gente ver também artistas de outras áreas migrando, né? Então a gente vê, por exemplo, a Beyoncé, já que a gente está falando dela, quando ela vai fazer essa dublagem também, é uma nova forma da gente ver os caminhos e a liberdade dessa criação artística. Aí eu tenho uma pergunta, então, assim, quando eu faço uma releitura, eu tenho que dizer, na verdade, que o autor da obra, por exemplo, no caso do Aladdin, é a Disney. Eu estou fazendo, então, na verdade, não é uma obra minha, né? É uma releitura da obra da Disney. Então, como que ficam os direitos autorais disso? Bom, em termos jurídicos, eu vou falar assim, gente, eu não sou advogada, assim, o que eu conheço é de coisas da vida mesmo, né? Informalidade, tá bom? A pergunta foi meio que a pergunta que a Nath fez também, a gente misturou as duas, né? Que uma coisa é a Disney fazendo uma releitura dos próprios filmes da Disney. Então, a Disney desenho animado fazendo depois uma Disney com pessoas humanas. O direito autoral é deles, lá de qualquer forma eles fazem o que eles quiserem. Mas e quando é alguém que não é da Disney fazendo uma releitura da Disney, né? Ou então, e a Nath ainda tá enfiando aqui, ó, que a Aladdin é uma história de domínio público, então, teoricamente, nem da Disney né? Aí ainda vai complicando a história. Então, a gente tem, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, a gente tem que entender, meu Deus, caiu, peraí, gente. Lives em casa, Lives isso. Lives em casa, é assim mesmo. Acho que ajustei. Então, por isso que é tão importante a gente ter conhecimento do que é essa releitura, do que é essa obra de arte que está sendo revisada, adaptada, relida e será... De novo, pera, calma aí, gente. Muitos recursos tecnológicos. Acho que agora foi. Então, quando a gente começa esse processo para fazer essa recriação, deixa eu só tentar tirar. Não consegui tirar o comentário. A pergunta? A gente vai responder a pergunta, tá, Nath? Calma, acho que eu consigo tirar. Isso. Aí, isso. Quando a gente vai para esse processo de releitura ou de adaptação, a gente vai entender se aquilo é domínio privado, se aquilo é domínio público, se a gente tem necessidade de pagamento de alguma taxa para reler, por exemplo, igual aqui na minha cidade, tá uma febre, eu moro em Betim, pertinho de BH, tá uma febre de personagens vivos, que são atores, né, que eles vestem de personagens da Disney, Marvel, DC, faz muito sucesso com as crianças, e eles participam de festas, de eventos, e tem um shopping aqui em específico que faz mensalmente um encontro com esses personagens. E eu fiquei sabendo, em off,
de alguns processos que estavam rolando por causa disso. Porque você não pode simplesmente fazer esse uso dessa imagem e colocar, por exemplo, no outdoor, num banner e comercializar. Então, é muito complicado isso, né? Até porque, geralmente, nesse caso, são personagens que estão em alta. Então, você tem uma visão diferente daquilo, né? Todas as pessoas estão com olhares voltados para aquilo naquele momento. Então, quando a gente vai partir para essa releitura, é importante que você saiba sobre... Ixi. Preocupa não. É a gravidade, gente. Ninguém sai dela. Ai, gente. Enquanto você arruma aí, fazer só um comentário. Na Disney, por exemplo, no parque, né, da Disney, os próprios personagens que são da Disney, interpretados, obviamente, por atores lá dentro do parque, eles não podem falar. Tem sempre, tipo assim, alguém do parque vestido com a roupinha e os personagens são mudos, porque a voz do personagem não vai ser igual à voz do desenho. Então, os atores não podem falar nada. Pois é, então por isso que é importante. Agora, se tratando da parte jurídica, o que eu posso falar com vocês, que eu sei que quando é adaptação, você tem essa obrigação de colocar o nome da obra original e, se possível, outros detalhes também, como, por exemplo, o ano de criação, se teve mais de uma edição, outros detalhes também. Sobre as músicas, né, igual a gente já comentou, em outros momentos, em outras lives, a Natália já falou sobre a questão do ECAD, outros detalhes jurídicos de direito aí, né? Que é importante. Agora, voltando na pergunta da Nath. Mas só uma coisa, adaptação e releitura Sim. é a mesma coisa? Então, isso é uma pergunta que eu tô assim... Eu tô caminhando por ela, eu vou confessar, foi a Nádia. Ai, desculpa, Nath. Desculpa. Eu ainda tô caminhando para entender essa definição. Eu não vou conseguir, nem quero responder isso com precisão para vocês. Eu sei que a adaptação, ela tem essa obrigação. Até porque, quando você vai fazer uma adaptação, você vai percorrer o máximo dos caminhos feitos por aquela obra anterior. Agora, no caso da releitura, você já tem uma liberdade para você apresentar novas visões, novos pontos de vista, baseado na sua técnica, né? Isso que é o legal para mim. É você pegar, de repente, algo que você gosta muito, que você acha que vai ser muito interessante de ser dançado, cantado, expressado de forma artística, e você traz aquilo para sua vivência, para sua técnica, com base na sua estética, e a partir disso você vai criando uma nova forma de falar o que já foi dito. No caso da adaptação, é como se você pegasse novamente aquilo que já foi feito e refazer, tentando percorrer o máximo desse caminho. Mas eu não vou conseguir fazer essa definição dessa diferença entre um e outro. O máximo que eu vou conseguir trazer hoje vai ser isso. Tá, não, mas já porque eu fico com medo de fechar, sabe? De entrar num ponto e falar besteira. Não, e não meu tem orientador besteira, não. Isso tá aí. É só um bate-papo, então não tem nada disso de falar besteira, não. Mas deu para entender, ficou bem definido a questão da releitura e da adaptação? Sim. Que eu acho interessante a gente... E um ponto que me chamou muita atenção quando eu estava começando a entender esses conceitos, que ainda eu estou dormindo com eles, acordando com eles, onde eu vou eu encontro eles e fico me fazendo novas perguntas, você sabe como que é esses projetos. Sobre os balés de repertório. O balé de repertório, a gente falando de uma... bem assim... da forma tradicional da coisa. O legal é que a Nádia e a Natália estão aqui, elas vão poder contribuir muito com a gente. Quando a gente vai trazer
essa adaptação, que eu acredito que seja uma adaptação do balé de repertório, eu não consigo entender onde que está a releitura. Para mim, esse processo, ele é todo adaptado. E quando ele vai para a parte de releitura, ele perde a estética e o valor dele. Porque, por exemplo, vamos falar de Don Quixote. Aí você tem modelos específicos de figurinos, você tem uma personagem que ela é muito marcante, e aí você tem a explosão do solo da Kitri com movimentos bem marcados, bem firmes, a música. Então, de repente, se eu coloco, não sei, uma roupa que geralmente tem cores sempre quentes, e aí eu faço uma Kitri de azul celeste, e aí não vai ser o cabelo daquela figura espanhola, eu vou trazer uma nova linguagem completamente contemporânea. Isso perde completamente a essência. A Nath está falando aqui que eles são todo adaptados. Então, quando a gente vai trabalhar o balé de repertório, Bárbara, é muito importante, já que a gente quer se aproximar o máximo das obras originais, que a gente traga quem são os autores originais, falar sobre as edições, né? Pelo menos o princípio daquilo e onde que ele se deu. Então vamos dizer, por exemplo, eu vou dançar Don Quixote. Vamos dar o exemplo de novo do Gisele, porque como existe, né, fica mais fácil. Então vamos dizer, eu vou dançar, eu vou montar o Gisele na minha escola, mas a minha escola, meus alunos ainda não têm a mesma capacidade técnica do que o pessoal da Royal Ballet, por exemplo. Então eu vou adaptar alguns movimentos, vou trocar algumas piruetas por às vezes alguns balances e vou fazer algumas adaptações para transformar aquele balé no mesmo nível da capacidade técnica dos meus alunos. Então, isso é uma adaptação do balé Gisele, feita na minha escola, e aí eu tenho que falar o autor, o ano e tudo direitinho. E aí agora, igual o English National Ballet fez, eles pegaram a coreografia, continuaram com os personagens, com a música, mas mudaram o figurino, mudaram o jeito de dançar, a coreografia, e aí isso foi uma releitura, porque foi ainda em cima do mesmo tema, continuou com a mesma história, mas contada de um jeito um pouco mais diferente. Então, isso seria a diferença da adaptação e da releitura. É isso aí, então? Exato. Isso. Sim. E aí, no repertório, a ideia é adaptar o mínimo possível, exatamente porque senão vai descaracterizar e trocar, né? Aí eu fico até na dúvida, por exemplo, tem a versão. A versão não vai ser uma adaptação, né? Ainda vai ser uma outra coisa. Então, tem a versão do balé Don Quixote da Royal, tem a versão do balé de Don Quixote do Bolshoi. Eu acho que se tratando de balé clássico, a gente continuaria falando de adaptações. Até porque a gente tem uma necessidade de mudar o mínimo possível, igual a Nath falou, ela falou aqui em algum comentário, adaptar o mínimo possível no caso das coreografias. Porque a gente vai entrar no tradicionalismo do balé clássico. E é um fator muito importante, porque é aquilo que a gente já tinha comentado na outra live. O balé clássico, ele é o que ele é porque ele é um livro fechado. Ele é uma linguagem que você consegue conversar de forma universal, porque você vai ter a mesma impressão, os mesmos códigos, a mesma linguagem, né, sendo descrita. Então, eu vou falar por mim, pela minha experiência com a dança. Eu acredito que não tem como mudar. O que a gente vai ver, por exemplo? Se a gente vê a escola russa dançando de uma forma, o mesmo balé, então vamos falar no caso de Gisele, a gente vai ver a escola russa trazendo algumas técnicas que são fortes, aí de repente o método cubano vão investir em mais algumas coisas, mas ainda assim eles vão caminhar por aquele mesmo roteiro, que é aquela movimentação, aqueles passos básicos, roteiro, caracterização, figurino, cenário. Sim.
É, mas é porque a Nath até colocou aqui, versão do Royal Ballet é preciso ter remontadoras, porque essas versões elas foram ainda, elas foram lançadas e ainda não caíram no domínio público. Nas versões russas, os direitos já são de domínio público. Aí você vai falar um pouco também do que é essa questão de ser, né, dos direitos autorais, ser de domínio público ou não, né? Então eu Sim, sim, não vou vamos, entrar nesse vamos assunto. conversar um pouco sobre Mas isso. o que eu tô perguntando aqui, até para falar para a Nath, é que o que que seria versão. Então, na verdade, o que eles chamam de versão é uma adaptação, né, do balé, que aí eles lançaram, e como a adaptação é daquela escola, é daquele balé, para a gente dançar, a gente tem que ter os remontadores, porque não foi a um determinado quantidade de anos, né? Sim, e assim, eu não quero menosprezar o trabalho dos profissionais que fazem isso. Jamais. Nossa, gente, quando você remonta, quando você faz uma adaptação de algo tão grandioso e assim, você se coloca à mercê da comparação daquela obra original, que se você está fazendo aquele mesmo caminho, eu acredito que tenha uma admiração ali, então é um peso grande, né? Uhum. Então, é muito interessante a gente trazer essa obra original, de quem é, onde ela foi feita, os caminhos que percorreu para ela chegar onde ela chegou, mas isso não é para tirar o mérito ou a credibilidade ou a visibilidade daquele profissional que fez aquilo. Até Sim. porque isso entra num ponto que é essa visão de interpretação artística que isso é um caminho também ainda pouco explorado e que o artista ele precisa de ter esse detalhe minucioso no olhar para entender, né? Essas É. obras anteriores e o caminho que aquilo se deu. A Elga tá perguntando, versão seria uma remontagem valorizando uma determinada técnica, é isso? Não, eu definiria, eu colocaria essa versão junto com a adaptação. A versão ela é uma Então a gente adaptação. teria. Só que aí o que que acontece? Eu acho que, por exemplo, que a Elga tá dizendo aqui em relação a uma técnica seria, é, vamos dizer assim, valorizando as capacidades do bailarino que está dançando. Então, o remontador ele vai fazer algumas. Igual a gente poderia adaptar uma obra para os meus alunos de acordo com a técnica dos meus alunos da época, né? Os outros remontadores poderiam adaptar também os bailarinos de acordo com as qualidades da companhia. Sim. Se continuar naquela mesma estrutura e naquele caminho percorrido, ok. Mas se esse caso que a Elga está falando de valorizar uma determinada técnica for uma outra técnica de uma dança que não é aquela modalidade inicial, eu já iria para a releitura. Hum. A Nath tá falando aqui que a versão pode ser uma coreografia totalmente diferente. É o que acontece, sim, a gente já vê, tem coreografia de Paquita que é toda saltada, na hora que você vai assistir outra versão seria uma coreografia completamente diferente. Sim, isso acontece, sim. Então, E assim, é legal a gente entender esses conceitos, mas é interessante a gente não fechá-los, né? Uhum, E não determinar o que está certo e o que está errado, porque o artista ele sempre vai ter essa liberdade criativa, né? A gente sabe que dentro do balé clássico a história é outra, né? Igual sim. a Nath disse, e eu vou reforçar isso. O menos que você mudar nessas adaptações, mais próximo você vai estar daquela obra original, que foi a que bateu o martelo para você dançar isso hoje, né? Aí que eu Que fico vai te na dar esse dúvida. pau. Aí eu fico na dúvida, e aí você também me ajuda aí, Nath. Agora, se nessa obra você mudou a coreografia completamente, você não tá fazendo uma adaptação mais. Aí você tá fazendo uma releitura, não? Eu iria para isso também. Porque se a releitura é exatamente uma remontagem completamente diferente, mas que segue o mesmo padrão, lá no caso do Gisele, do English National Ballet, por exemplo, foi uma releitura porque eles mudaram a coreografia, mudaram tudo. Mas e como é que é a versão Nath? Se mudou a coreografia completa, isso seria uma releitura.
É isso que eu tô na dúvida aqui agora, entendeu, gente? Me ajuda aí, vamos discutir É, todos eu juntos. Se a gente chegou sim, nesse. eu não estou conseguindo. Eu vou até anotar sobre essa versão, porque para mim, essa versão, ela seria, por exemplo, é, vou criar uma nova versão. O que essa versão ela é? Entende? Ela é uma releitura, ela é uma adaptação, o que ela é? Mas se muda tudo. Entende? Mas olha só, Nath, no English National Ballet, no Gisele deles, também não mudou tudo, mudou só a coreografia. E, tipo assim, o figurino. Mas a história por trás continua a mesma, então isso seria uma releitura. Sim, os caminhos que são percorridos, né? É, Não só a coreografia, tem todos os outros detalhes por trás. entendi. Ah, Quando a gente for conversar isso de novo, a gente vai abrir para mais pessoas para a gente tentar entender pois isso. é, a gente pode Aliás, eu até. preciso, gente. Pois é, a gente pode até pensar nisso. É, só a história continua a mesma, sim. A história continua a mesma. Aí eles mudaram coreografia, mudaram figurino. Tá, então tá. Então, tudo é diferente, mas a história é a mesma. Então, isso seria uma releitura. No English National, eles mudaram tudo. Eles fizeram completamente uma. Aí, tá vendo? A gente fica com medo de falar as palavras que eu falaria. Eles fizeram uma versão completamente diferente, mas não é uma versão, seria uma releitura, porque na versão não muda tudo, muda-se pouco, que é o que a Nath está falando. Então, a versão, ela é como se fosse uma adaptação, né? A versão, ela é uma adaptação. Então, foi Sim. essa meio que a Eu, conclusão eu, que eu cheguei aqui na nossa discussão, né? É isso aí? a gente vai ter que tentar entender. Eu não consigo ver essa versão ainda dessa forma. Eu consigo ver assim uma nova versão, mas o que é essa versão? Entende? Essa versão ela é uma nova versão, é uma nova forma de fazer uma nova arte a partir de uma outra arte já criada. Mas o que ela é? Ela é uma releitura? Ela é uma adaptação? Ela é um processo de inspiração? É, eu tô tentando, assim, raciocinar aqui, gente, porque Sim, isso é com as coisas que a Nath está falando aqui também. Então, na versão, se tenta fazer uma coreografia diferente, baseada na coreografia original, mas não adaptada. Então, adaptada, por exemplo, ao invés de você fazer um arabesque, você faz arabesque 45 graus. Então, você está adaptando aquele movimento. Na releitura. Você não precisa nem executar o arabesque, você só tem que contar a mesma história. E na versão. É... a gente blá, não blá, precisa de blá. fechar essa releitura na história, né? Aí. A gente não precisa de fechar essa releitura na história, porque você pode reler a partir de outros pontos também. É porque a Nath tá falando, a Por isso que é versão não se importante a muda o gente estilo. entender. Então, na versão você tá dançando clássico, você vai dançar clássico. Você não vai mudar para contemporâneo, porque senão é uma releitura. Aí até o Everton falou aqui, acho que todo novo é uma nova versão, automaticamente. É isso É. que eu tô falando. Uhum. Mas é legal esse conceito da Nath também. Aliás, eu até anotei para procurar, porque, como eu disse, né? Eu estou caminhando ainda em baby steps no meu projeto de pesquisa e vai ser muito, muito válida essa conversa nossa hoje, Não, com para certeza. tentar deixar um pouco mais claro essas perguntas. Então, não Ó, muda a então estética, na calma, verdade. Nossa, vamos aí, partir. rapidinho, aí é o que eu falou, não muda a estética na versão, mas a estética já é um outro conceito de uma coisa Nossa, é outro completamente. Então, assim, caminho. acho que falar da palavra É, estética não, vai ser difícil, viu? Porque, sim, não podemos. é, bom.
A gente pode conversar sobre estética quando a gente for conversar sobre cultura e tentar entender onde que essa arte tá. Mas assim, não, porque o caminho ele é muito, muito delicado. Senão a gente vai ficar aqui e vai fugir Sim, muito. com certeza. Mas isso vai ser Humberto até Eco. interessante, porque depois a gente pode fazer uma live com você depois do seu mestrado, porque aí você vai ver o tanto que, quais vão ser as diferenças nesses conceitos que você vai encontrar em diferentes Sim, autores e tudo mais, né? sim, sim, É, com certeza. Mas vamos lá, vamos dando sequência para a gente entender, porque nós temos outros conceitos ainda. Pode ser, Bárbara? pode, com certeza. Ah, Então, vamos falar sobre plágio e cópia. Eu vou trazer os dois juntos, eu não vou dividir, tá? Então, eu vou tratar eles da mesma forma, plágio e cópia. No caso do plágio e da cópia, é quando a gente faz esse processo de. Vamos pegar como se fosse a adaptação e a gente fizesse. Porque a adaptação, se você não define de onde ela veio, do porquê, e você assina, né? Você tem aquilo como um plágio e uma cópia também. Só que uma coisa que é muito importante da gente conversar, esse plágio, cópia, ele não precisa de ser a cópia daquele material na íntegra. Então, se você copia um pedaço ali, copia outro pedaço ali, outro pedaço em outro lugar e traz aquilo tudo junto, sem uma autenticação, né? Não é ir no cartório, não, gente, nem procurar Secretaria de Cultura, não é isso, tá? Mas é falar, olha, isso veio de tal lugar, eu fiz uma releitura e aí eu tive uma outra inspiração no outro momento. Então, o processo de inspiração, ele acontece em todos os momentos. Mas sempre que você copia e traz esse trecho daquela forma, né, ainda que você mude algumas coisas, mas que você mantém aquela estética, a gente pode conversar sobre isso depois, e técnica, aquilo vai ser um plágio, sim. tá. Então, releitura não seria um plágio. Releitura eu tô criando ali toda uma nova coreografia, né? Então eu posso fazer uma releitura, mas aí que entra a coisa. E nem a adaptação. O que eu estou falando são de profissionais que eles fazem essas adaptações, pequenas, médias ou completas da obra, e que eles não trazem que aquilo é uma adaptação de fato. Mas aí eu tenho que citar o autor original, né? Tanto no caso da adaptação quanto no caso da releitura. Sim, e quando não acontece, é cópia. Entendi. Tá, então aí eu teria que falar, essa é uma releitura do balé tal, do coreógrafo tal, feita pelo coreógrafo tal, né? Sim. Tá. E isso, assim, gente, é muito importante. Na área acadêmica, a gente sabe, né, que na hora de fazer qualquer citação de qualquer cientista, se você não tiver quem falou aquilo, seu trabalho está completamente desqualificado, né? Agora, na área artística, muitas vezes isso passa despercebido, entre aspas, né? Porque você não vai, às vezes, não se coloca os créditos depois de uma coreografia. Então, onde que isso viria? Viria, às vezes, lá no programa do espetáculo, na divulgação do espetáculo, mas não necessariamente no palco. Aí você pega aquela coreografia que foi dançada, que tem algumas modificações, que pode ter que pode, assim, ter a modificação, né? E não necessariamente ser o plágio, mas fica parecendo um plágio porque você não está vendo a citação do autor. Sim. Então, isso acontece muito na dança. E, por outro lado, acontece também de ter plágio, simplesmente, né? Então, o que a gente precisa entender é que essas obras, elas são protegidas, né?
Então, quando alguém recorre que teve algum plágio, alguma cópia, você precisa de fazer, de certa forma, uma comprovação, né? E aí você tem todo um trabalho burocrático para você fazer essa comprovação. Então, não é só ir lá e mostrar um vídeo do celular e tá aqui e tem alguém me copiando. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas é interessante a gente entender, até mesmo para que a gente não caia nesse abismo e para que a gente não cometa esse erro de reler, adaptar e inspirar e copiar, que nós somos protegidos legalmente. Então, o que eu vou trazer para vocês são referências do Brasil. Não sei se a Bárbara sabe, mas de repente ela pode trazer alguma contribuição da Inglaterra para a gente. No Brasil, nós temos uma lei do direito autoral, que é a Lei 9.610, de 98. Eu tô aqui, ó. Nos dois lugares. No meu caso, eu fico aqui, ó. E essa lei, ela protege várias coisas e a arte ela vai estar no meio daquilo também. Então, essa lei de direito autoral ela não é específica para obras artísticas, mas a gente se encontra lá também como obras protegidas, que são obras que elas foram criadas e elas são de cunho original. Então, é importante a gente saber disso também. Aí, por exemplo, no caso da pergunta da Ruth, nem sempre todas as releituras e essas adaptações, elas serão de pessoas que estão vivas ou de instituições, de órgãos que trazem o domínio daquele nome, que a gente ainda tem isso, que é o caso do Bob Fosse atualmente, né? Ele tem uma empresa, ele não mais, né? Existe uma instituição que trabalha com o nome dele, da Virgil, que foi uma outra bailarina também, ex-esposa, trabalhou com ele, que hoje eles são administrados e coordenados pela filha deles. Então, tudo que é referente à marca e ao nome passa por eles. Então, não é domínio público. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma adaptação de alguma obra, eu teria sim que entrar em contato, no caso de comercialização. Tá. Então, é muito, muito importante que a gente entre nesses detalhes. Mas aí o espetáculo de final de ano da minha escola é uma comercialização? Sim, mas é algo que eu digo... Bom, vou tentar fazer essa definição. O número de apresentações, número de público e de tamanho, de proporção que a gente vai trazer aqui. Então, por exemplo, se o espetáculo da sua escola ele for algo que vocês queiram levar aquilo adiante, por exemplo, bombou, deu super certo, muitas pessoas queriam assistir, não conseguiram comprar o ingresso. Então, vocês vão continuar apresentando durante 6 meses aquela obra que é uma releitura, que ela é uma adaptação que seja. Se aquilo não for domínio público e aquilo for uma adaptação, pode ser sim que aquilo gere algum problema. Tá. Aí até respondendo a segunda pergunta aqui da Ruth, mesmo que seja de um grupo simples, de bairro pequeno, não é nem interessante pedir a permissão, não. É obrigação pedir a permissão, tá? Por questões, não só por questões éticas, por questões jurídicas, tá? Então, Exato. porque acontece da pessoa não ter nada documentado. Estou falando de algo mais simples, entende? De não ter algo. Você está falando de uma pessoa não. Mesmo assim, por exemplo, eu posso não ter registrado que aquela coreografia é minha, mas se você tem um vídeo, se você tem testemunhas que provam que aquela coreografia é sua, entendeu? Você pode ganhar na justiça se isso estiver acontecendo com você, ou perder na justiça se você tiver copiado alguma coisa. Então, assim. Porque é interessante, às vezes a gente não vê essa obra artística como um bem,
Mas da mesma forma que você tem um carro, tem uma casa, tem um telefone celular, o artista ele tem as suas obras, mesmo que elas não sejam palpáveis, que seja uma coreografia que você vai apreciar, ou que seja uma música que você vá, né, apreciar também, mas como seus ouvidos, sim, entendeu? Aquilo é um bem da mesma forma. E é importante a gente colocar dessas caixinhas, porque isso é o lugar de proteção do artista. Exato. Então, dá um exemplo mais assim palpável, né, mais perto da gente. Eu mesma, eu tenho algumas patentes que é diferente, mas é uma forma de registro, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um equipamento no meu mestrado para treinar flexibilidade. Esse equipamento, por ser um produto físico, a gente patenteia. A patente e o direito autoral são similares, mas como uma é um produto e o outro é uma criação, elas entram em categorias diferentes, mas seria para a mesma coisa. Aí, por exemplo, o método que eu desenvolvi de treinamento, que é o Best Performance and Movement, que é o método que o Bastidores usa, todos os exercícios do método, eles estão registrados na Biblioteca Nacional. Então, aí eu tenho o registro autoral desses exercícios. Se por acaso eu ver alguém executando os exercícios, eu, por exemplo, coloquei lá na internet uma aluna minha fazendo os exercícios. Se por acaso eu ver um professor ensinando aqueles exercícios sem ter pedido autorização para mim, sem ter os direitos de usar a minha marca, o meu método, eu poderia processar essa pessoa porque ela está usando o meu método sem ter direitos autorais para isso. Aí o que eu faço? Eu licencio o método para algumas pessoas que fazem o licenciamento, então eles têm autorização por contrato para treinar utilizando aqueles exercícios. Então é isso que a gente vai falando, ó, vamos estabelecendo direitinho para quem pode ensinar, por que pode ensinar. Então, assim, quando eu faço o licenciamento, por exemplo, eu garanto que a pessoa que está ensinando de forma adequada, o que eu não a garantiria com uma pessoa que simplesmente pegou o exercício e está executando o exercício sem ter o direito autoral para isso. Então, são essas coisas que podem dar problema, e por isso que o direito autoral existe, entendeu? E também porque o tempo que você tem criando aquilo, desenvolvendo, tá? Gente, só para ter uma ideia dessa questão, é tudo que você cria, a marca da sua empresa, o nome da sua empresa. Então, assim, você vai escolher, fazer uma escola de dança, registre o nome da sua escola de dança, porque depois, se alguma escola de dança, por coincidência da vida, em outro estado brasileiro, resolver abrir uma escola de dança com o mesmo nome, se o seu nome não está registrado, não importa se a sua escola de dança tem 40 anos, 50 anos, 100 anos, você vai perder porque você não registrou. Então, essa que é a questão do direito autoral. Só que o direito autoral, na área de coreografia, não tem registro, né? Tem, Bia? Me ajuda aí. Sim. A Nath até perguntou como que faz para registrar uma coreografia. Então, eu vou contar do meu processo que eu estou vivendo no momento. Eu escrevi um roteiro para o musical, até contei anteriormente, eu vou falar novamente rapidinho. O ano passado, nós fomos para uma competição no Rio de Janeiro, o meu grupo, o grupo da instituição onde eu faço parte, e aí nós criamos uma apresentação que seria tipo uma gala, só que foi numa versão de musical para a gente levantar fundos. Quando nós voltamos, as pessoas tinham gostado muito e pediram novas apresentações daquele musical. Então, o roteiro é meu, as coreografias são minhas, eu chamei outros 2 profissionais, que é um preparador teatral e uma preparadora vocal, para a gente fazer esse enlace. O que eu não tenho de domínio meu são algumas músicas, mas são poucas músicas, a maioria do espetáculo ele é todo nosso. E aí a gente ficou muito receoso pela repercussão que teve. A primeira coisa que a gente fez foi, a gente precisa de fazer esse registro. E aí eu fui buscar saber como que acontece esse registro de obras artísticas, né, que são obras de cunho intelectual, que a gente consegue entrar
Por isso, porque é uma criação única, própria e original. Você tem que ter essas três coisas para você conseguir fazer esse registro. E aí você vai até a Biblioteca Nacional, hoje no Rio de Janeiro. Aí primeiro você preenche um formulário, e aí eles vão gerar uma taxa, e aí depois disso você vai fazer uma entrevista para você conseguir fazer esse registro desse seu material para você estar protegido legalmente. Uhum. Então, todas essas obras, elas passam por esse caminho. Eu não sei em relação à música, porque eu sei que é diferente para eles, mas o que especificamente eu não sei falar. Uhum. Então, gente, aí o que que acontece? É um processo muito longo e é um processo que você tem que pagar muito por ele, então ninguém faz na área da dança. Só que aí o que que acontece? Aí é o que entra lá, o que a Ruth falou. Aí é uma escola pequena do interior, a professora montou uma coreografia, a coreografia ganhou vários concursos, ficou famosa, e aí depois alguém foi lá e copiou. Aí você não tem esse registro, você não fez o registro de direito autoral na Biblioteca Nacional, você não pagou por isso, então teoricamente você não vai estar respaldado? Mais ou menos. Você vai entrar com um processo com um advogado para tentar provar de outras formas que aquela coreografia é sua. Então, o que que acontece? Por mais que se você tivesse o direito autoral, era assim, plá, na cara, entendeu? Ó, tenho aqui o direito autoral, você me copiou, pronto, acabou, não tem nem discussão. Agora, se você não tem esse direito autoral registrado, aí você vai ter que provar que você foi a primeira pessoa. Aí como que você vai fazer isso? Mostrar um vídeo com a data, o panfleto do espetáculo que vai mostrar que aquilo foi inaugurado, que foi você que montou a coreografia. Então é muito importante a gente ter sempre esses registros na nossa escola de dança e no Sim, nosso perfil, né? Agora contrato. você não vai simplesmente também imprimir uma página de arquivo Word, então tem que ser alguma coisa que foi publicada em veículos públicos, né? Então tem que ser ou sair no jornal, ou ter a logo da escola de dança, que ser uma coisa que assim, que a pessoa ache essa mesma informação em vários locais. Entendeu? Então, essa é uma das possibilidades. Sim. Hoje em dia, sinceramente, gente, até publicando no YouTube, você consegue comprovar, porque se você foi a primeira pessoa que publicou aquilo, né? Não a primeira pessoa, mas se alguém depois contestar com você e o seu vídeo for antes, né? Você consegue comprovar, né? Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas tentam comprovar por postagens de internet. Ó, mas viu aqui, ó, eu postei esse vídeo. Mas é complicado, a gente tem que se resguardar. Em casos de companhias maiores, companhias de dança, né? O ideal seria fazer esse processo, mas não é o que acontece. Então a gente acaba contando com a cortesia das pessoas para não copiarem, né? E a gente ainda tem um outro conceito, que é a falsificação. Que é quando você usa uma outra obra de outro artista e coloca o seu nome ou vice-versa, né? É uma obra que ela é assinada de outra pessoa sem ser original. Isso, infelizmente, acontece muito na internet, né? Sim. Principalmente com artes sem colocar o nome. Eu falo artes no sentido de divulgações de designers, que você não coloca o nome, né? Não dá autoria. Isso é bem, bem complicado. Infelizmente, muito comum hoje em dia. Nós está até falando aqui que a coreografia delas foi tão copiada que virou até balé de repertório. Mas aí tem mais uma pergunta super interessante aqui da Elga. O que caracteriza uma cópia? Então, se a música for diferente, o release, mas algumas sequências são iguais, quanto que é necessário para caracterizar que teve uma cópia? Em música, se não me engano, são 8 ou 16 compassos. Então, na dança... Então, a gente vai conseguir ver isso nos exemplos, que a gente vai conversar sobre eles. Mas antes da gente entrar neles, só para não deixar
a Elga no ar, a gente não tem isso definido. Tá vendo que eu falei que na música eu sei que eles têm um registro diferente. E não é só disso, são várias coisas também entram em outros pontos. Especificamente eu não sei porquê, é até interessante. Nunca me perguntei sobre isso. Eu tenho uma, mas a gente não uma hipótese para isso. Porque na música você consegue fazer o registro por escrito daquilo que você está criando. E na dança, esse registro por escrito é mais complicado. Na música você tem a partitura, entendeu? Então você escreve a letra, você escreve a partitura. Mais ou menos, Elga, a gente não é invisível, na verdade. Ai, não fala assim. Na verdade, a gente é porque é mais complicado, entendeu? Não é que a gente é invisível, é porque é mais complicado. E na verdade, assim, igual a Nath estava falando, a coreografia delas foi copiada. Pega mal para quem copiou, porque todo mundo sabe de quem que é a coreografia original, entendeu? Então, tipo assim, pega muito mal. Então, a gente tem algumas coisas, sabe? Você pode até não levar um processo jurídico nas suas costas, mas com certeza a sua escola vai ficar mal falada, a pessoa que copiou vai ficar mal falada, porque enquanto dentro dessa comunidade artística, né, ninguém quer ser copiado, ninguém quer que seu trabalho seja plagiado. Então, as pessoas que plagiam, elas queimam o filme e podem atrapalhar bem a carreira delas. E assim, voltando na pergunta da Elga, esse plágio / cópia, ele pode ser parcial ou total. Então, não tem como a gente fazer uma definição. Se tratando do ponto de vista da dança, como que a gente vai definir? São 8, são 16 compassos? Ou se é a mesma modalidade? Ou, entende? Não tem como a gente fazer essa definição. Tanto é que nos exemplos que a gente vai ver agora, a gente precisa mostrar esses exemplos, a gente só tá falando deles. Vocês vão ver a diferença de como que essas cópias foram feitas. E como que você consegue, mesmo sem ter um domínio da técnica, com um olhar assim cru mesmo, conseguir identificar. E aí eu já vou até adiantar para vocês. Quem está assistindo aqui ao vivo vai conseguir assistir esses exemplos que a gente vai passar. Quem não assistir ao vivo, quem assistir offline depois, não vai conseguir assistir esses exemplos, porque a gente, o Bastidores, não tem domínio desses vídeos para poder publicar depois no nosso site. Então, a gente consegue passar a critério de estudo, entendeu? A gente consegue passar esses vídeos aqui para quem está ao vivo, mas a gente não vai conseguir depois deixar os vídeos na nossa filmagem. O próprio YouTube, se eu deixar o vídeo aqui gravado e publicar no canal do Bastidores, o próprio YouTube vai falar: este pedaço do vídeo não é seu, você precisa retirar ou provar que você tem os direitos autorais para apresentá-lo. Então, tipo assim, isso comprova um pouco do que a gente está falando, né? Exato. Então, Bia, na hora que for falar dos vídeos, fala o nome do vídeo para que depois as pessoas que forem assistir offline possam achar no YouTube e assistir no canal oficial de que eles foram retirados. Tá? Beleza, vamos começar pelo que talvez seja o mais difícil da gente identificar, que é o do Bob Fosse, na cena do Pequeno Príncipe, e a coreografia e o clipe de Billie Jean, do Michael Jackson. Então, vamos lá. É a cereja do bolo do meu projeto, são essas duas cenas. Então é importante a gente reforçar que, nessa época da cena da esquerda do Bob Fosse, Michael Jackson era criança, tá? Inclusive, na sua biografia autorizada, ele já disse que ele era fã desse filme. Que, inclusive, o seu filho chama Prince por causa do Pequeno Príncipe. Fica aí uma curiosidade para vocês.
E aí a gente tem alguns detalhes de movimentos coreográficos da estética do Fosse. Ele é bem pequenininho, Bárbara. Só que o que a gente não conseguiu definir é se isso é ou não um plágio. Porque o que acontece? Dentro do jazz dance, a gente tem movimentos que eles são muito característicos da técnica. E a técnica do Bob Fosse, em específico, a estética que ele traz, tem todo um alinhamento corporal de braços, joelhos e alguns movimentos específicos de quadris, de mão, tipo jazz hands e tal, que é algo que ficou muito famoso com ele. Acho que eu vou conseguir então, passar outro de detalhe... novo. Aí, ó. Vou conseguir Vai? de novo. Aí pode então, o que acontece? A gente não tem uma sequência, né? Mas a gente tem movimentos que são específicos da técnica dele, em que de alguma forma o Michael Jackson se inspirou, porque não tem condição, gente. São muitos detalhes. E uma coisa que sempre me chama a atenção, que são coisas bem visíveis nesses vídeos, é a questão do uso do chapéu e da meia que se sobressai do sapato. E nesse caso, até as cores o Michael manteve. E aí, o que a gente tem? O Moonwalk, que foi um passo que foi assinado pelo Michael Jackson, né? Que é algo assim, que eu acredito que vocês conheçam. Ele foi dançado a priori nessa cena do Bob Fosse. Então, assim, o que a gente vai entrar? A gente vai entrar em um outro ponto, que é sobre essa produção em massa, né? Sobre essa comercialização de arte e onde que isso se encontra e o porquê que isso está sendo feito. Se o motivo daquela criação ela é para que ela sirva de inspiração para outros artistas, que é algo mais restrito, ou se é um campo para ser comercializado, para você ganhar muito dinheiro com aquilo. Enfim, e são detalhes técnicos, tá? É o filósofo francês que fala pra gente sobre isso, que é o Pierre Bourdieu. Mas são coisas que eu acho interessante da gente levar em consideração, sim. Depois, se vocês tiverem tempo, vocês podem assistir com mais calma esse vídeo. Então, e aí, esse não foi considerado um plágio? Isso. E aí, várias pessoas no meio dessa indústria do show business, que trabalham com teatro musical, com jazz, com esse comercial jazz, comentam sobre isso. Quando você vai assistir, vai entender, é muito perceptível. Mas a gente, igual estava falando com a Elga, a gente não consegue bater esse martelo e definir. E aí, dentro do meu projeto de pesquisa, a gente está tentando desenvolver algumas formas da gente contrapor esses vídeos e aí com uma maior exatidão a gente vê se a gente consegue cruzar essas informações. Muito interessante. Porque é algo que a gente é algo que a gente comenta e fala e que fica por aí, entendeu? Mas não é interessante. Eu acho que nós, enquanto artistas, a gente precisa de entender o nosso lugar, valorizar e dar credibilidade, não só para a nossa arte, mas para o nosso colega também, porque isso fortalece o nosso movimento, né? Que precisa disso. Eu até... Agora... você tá falando, depois vou entrar em contato com a Bia. Preciso saber sobre aquela dúvida sobre o Pierre Lacotte. Maravilhoso, gente. Hã? Vamos conversar, Nath. Eu sou muito fã da Nath, gente. Eu fico aqui, ó. Vamos conversar, com certeza. Ai, que pena, tem que dar aula. Mas depois vai estar lá offline no YouTube. Nath também vai conseguir assistir depois da live. Aqui, ó. A Jussara entrou do Consciente Corpo. Vai ser até legal. Jussara entrou na hora certa, porque a gente estava exatamente falando sobre a coreografia do Bob. Como é que é? Bob Fosse do Michael Jackson. Fosse e Michael Jackson.
E que eu acho que, na verdade, entra muito em consideração também com a sua pesquisa, Jussara, porque é exatamente, vamos dizer, ele se inspirou na qualidade de movimento e ele criou a qualidade de movimento dele inspirado no Bob Fosse. Então, assim, e não foi considerado um plágio, né? Foi considerado uma inspiração porque ele não copiou uma sequência de movimentos, ele copiou um estilo que ficou muito forte, né? E fez ele famoso esse estilo. Então, assim. E assim, o que é complicado é que, particularmente, até o momento, gente, eu não sei, eu continuo, né, minha pesquisa. Isso é algo que sempre que eu vier aqui eu vou falar. O aprendizado, ele é constante, né? O processo de busca, ela é contínua. Então, até o momento, eu não consegui achar nenhuma fonte onde eu tinha acesso sobre essa inspiração. Gente, qualquer coisa que seja, as pessoas só comentam, copiou, foi plágio, foi releitura, Mas não foi é bem apropriação. assim, né? Entende? E a apropriação Mas eu não é o quê? A consigo, gente não igual no falou caso. desse conceito. A gente falou da Então, apropriação? aí foi até bom a gente ter. Não, foi até bom a gente ter voltado nisso. Então, pegando todos esses conceitos que a gente falou sobre releitura, sobre adaptação, falsificação, plágio e cópia, quando você traz isso, você está se apropriando, você está trazendo para si a obra de um outro artista. Então, eu gosto de falar sobre apropriação para a gente não fechar e não ficar preso muito a pequenos... Não vou falar isso, porque senão não quero fechar. Uhum. Pra gente não ficar preso a determinados conceitos. Uhum. Entende? Porque a gente não consegue, se tratando de arte, a gente não consegue determinar com uma exatidão o que é aquilo. Uhum. Até porque o artista, ele sempre vai ter essa liberdade poética. Então é uma linha muito tênue, muito tênue. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, né, Bárbara? Igual a Nath estava comentando agora, sobre uma coreografia delas que foi copiada. Uhum. Então, assim, eu acho tão interessante, de repente, eu não sei se isso aconteceu, né? Eu fiquei sabendo dessa história agora, mas tentar entender aquela pessoa que copiou, se ela sabe disso. Que ela sabe que copiou, porque, é verdade. Às vezes, igual o Michael Jackson, ele é tão fã daquele filme que isso, né? Isso é uma fonte oficial da biografia dele, autorizada. Ele é tão fã daquele filme a ponto que o filho dele recebeu o nome de Prince por causa do Little Prince. Então, assim, era uma paixão dele, de repente, era uma admiração. Será que ele sabia? A gente não consegue, não sabe, e vai ficar sem saber, porque é uma coisa que Bob Fosse morreu, o Michael Jackson também. Então eu tô em busca para tentar entender o que aconteceu de fato ali. E aí a Jussara tá falando aqui, né? E tudo influencia, né? O novo sempre parte de algum lugar de combinações possíveis de coisas já vivenciadas. Pois é, exatamente. Então, assim, foi até bom você ter entrado, Jussara, para ajudar a gente na discussão, porque a gente está aqui realmente levantando, fazendo brainstorms e ajudando a Bia no projeto de pesquisa dela. Ótimo. Exatamente, para a gente poder... Então, aí, falando do Fosse ainda, Bárbara, vamos mostrar o vídeo da Verdon e da Beyoncé, que é o Mexican Breakfast. Que ainda é a coreografia do Bob Fosse. E a gente já vai entrar em uma outra forma da gente ver. Tá, vou trocar aqui, gente, mas é mais fácil para quem vai ficar melhor para quem tá assistindo no YouTube. Então, assim, acho que todo mundo devia migrar para lá. Mas vamos transitar aqui. Peraí, só agora. Aí. Então, nesse caso, os movimentos eles já são mais evidentes e a sequência, porque a gente tem um uso do espaço e de movimentos que eles são bem específicos. Então, é mais perceptível, né?
A Verdon é essa do meio. Ela foi esposa, é a mãe da Nicole Fosse, que é a filha deles que tá viva, que hoje tem o domínio, né, da marca deles. Então são muitos movimentos, tá vendo? Inspiração está em todos os lugares. Sim. Neste caso, a Beyoncé em entrevista, eu poderia ter colocado o vídeo da entrevista. Tudo não tem problema, vocês conseguem fácil no YouTube também. Em entrevista, ela disse que se inspirou exatamente nessa coreografia ao criar, junto com a sua produção, o clipe de Single Ladies. Então, ela deixa claro essa inspiração. Então, é um outro caminho. Porém, eu não veria isso como inspiração. Eu veria como uma releitura. Releitura, sim. Porque são muitos movimentos e eles ocupam espaço à medida que você tem essa troca de direções. São movimentos bem específicos da técnica. Então, eu iria como uma releitura da coreografia. Entendeu? Mas a releitura eu não teria que mudar. Eu mudo o Ai, lá vamos nós de novo. Eu mudo o contexto, mas eu não mudo o contexto, mas eu mudo a coreografia. Então não você pode fazer essa releitura como quiser. Você pode reler a coreografia, você pode reler a trilha sonora. Então, nesse caso, ela teve que pagar pro Fosse para poder fazer essa releitura. Não. Esse caso foi um caso de inspiração. Mas é igual a Jussara ficou falou por aqui, isso é mesmo. igual? Porque no Michael Jackson, Sim, é igual. no caso do Michael Jackson, você consegue ver movimentos similares, mas não é a mesma sequência, na mesma ordem, entendeu? E ainda tem aquele outro ponto. Eu tô mexendo aqui na câmera porque eu tô achando que a minha iluminação tá fraca. Tá muito ruim? Não, é a conexão no Instagram mesmo que não tá boa, porque no YouTube tá perfeita. Então, ainda tem aquele outro ponto, né? Você tem essa releitura que ela pode ser feita de todas as formas por causa dessa liberdade de criação do artista, mas ainda assim, se ninguém for atrás e recorrer e querer recorrer, fica por isso. E infelizmente, gente, eu vou falar isso com propriedade de vivência da profissão. Nós sabemos que tem determinados profissionais que eles têm mais credibilidade do que outros. Sim. Então, quando a gente vai falar de um processo em cima da Beyoncé, se o patrimônio do Fosse, se o domínio do Fosse não fosse atrás para levantar isso não vai acontecer. Vai acontecer como de fato aconteceu. Foi levado para uma entrevista e ela, não, eu realmente me inspirei. E pronto. E o caso da próxima? E ainda tem... Agora eu tô até curiosa. Da próxima também? E ainda tem um outro detalhe que é aquilo que a gente tinha falado para essa releitura, ela ser... Não vou colocar bem feita, porque isso é complicado da gente definir, né, determinadas obras de alguns artistas. Eu não quero entrar nesse ponto. Mas para essa releitura ela ser feita de uma maneira coerente, a gente tem que entender o contexto daquela criação. Nesse caso, não tem tanta... não muda tanto. Não é tão alarmante como é no próximo exemplo que a gente vai mostrar também da Beyoncé. Porque a gente está falando de ritmos quentes que trabalham com os quadris. O Mexican Breakfast fala exatamente sobre isso. Então, ele traz esses tons mais coloridos. E no caso dos Single Ladies também, né? Vai falar de mulheres que estão solteiras e de divertir, que estão em busca de alguém. Então, é mais tranquilo. Agora, nesse caso... Então, vamos lá. Vamos lá.
Peraí, deixa eu virar aqui. E aí agora dá play aqui. Bom que esse, ele é grande, a gente vai poder conversar bastante. Aham. Então, esse caso é um dos casos mais atuais de processo da Beyoncé, que é o plágio do espetáculo Roses Dance Roses, da coreógrafa belga Anne-Therese Keersmaker. E aí, nesse caso, a gente não tem uma releitura, adaptação, cópia, plágio. Eu vou falar tudo pra gente tentar entender esse universo. Apenas de alguma cena ou de alguma coisa específica. Nesse caso, a Beyoncé, ela estava realmente muito admirada, e a produção dela também, que eles pensaram em tudo. Então, a gente tem movimentos coreográficos, a gente tem iluminação, vou falar detalhes técnicos disso, figurinos e até os ângulos da filmagem. Então, assim, são muitos detalhes. Nossa, e dá aí, pra colocar a música acontece? de uma no outra, né? Sim, tipo. E o que acontece? Nesse clipe de Cut Down da Beyoncé, ela tá falando sobre relacionamento amoroso. Então, ela, nessa época, ela já estava grávida e as más línguas falam que era um vídeo de declaração do Jay-Z, nessa época que eles estavam esperando, né, a Ivy e tudo mais. Só que o que acontece? Que pra mim é a maior polêmica desse vídeo, desse plágio. A Anne-Therese, quando ela traz esse espetáculo, ela vai falar sobre feminismo e ela vai falar sobre a mulher e sobre essa fragilidade, o espaço dela. Então, assim, é algo que está indo um pouco contra aquele relacionamento proposto da Beyoncé. Então, o que ela ficou mais sentido em relação a isso foi não conhecer essa obra, mensagem, tentar decodificar o que ela estava tentando trazer com aqueles movimentos. Então, de repente, o movimento que ela faz, que é sensual, a Anne-Therese queria falar sobre, vou dar um exemplo aqui, sobre prisão. Entende? Porque eu não sei esses movimentos exatamente o que eles significam. Mas por isso que gerou tanta polêmica. Porque eles estavam trabalhando com mensagens muito diferentes. E por isso que a releitura e a adaptação é algo tão detalhado. Quando isso chegou na Anne-Therese, e ela falou assim, gente, o que eu posso falar? Ela é muito boa, ela é uma ótima plagiadora. Porque ela copiou muito bem. Foi exatamente isso que ela falou. Ela copiou muito bem. Então, assim, como que eu vou ficar com raiva? Até porque o meu trabalho ele vai ter um reconhecimento, uma dimensão maior. Porque a gente sabe que a Beyoncé ela tem um patrimônio gigantesco, né? Que a produção em massa dela é mundial. E aí, o que a Anne-Therese fez? Que para mim foi fantástico. Ela falou assim, bom, já que isso aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou trazer novamente esse espetáculo, vou dar um foco para ele, fazer novas apresentações, e ainda criou, eu não sei exatamente se foi videoaulas, como que foi exatamente. Eu sei que em determinado momento ela passou algumas sequências coreográficas e ensinou virtualmente. Isso pra mim foi uma jogada de mestre, porque ela, não, tudo bem, tá acontecendo, eu sei, é uma pena, porque ela fez questão de copiar tudo, mas eu vou mostrar o que significa esse trabalho, e não o que a Beyoncé tá querendo retratar. Então, a minha versão, que é a versão original, ela fala sobre isso, isso e isso, e é assim que a gente faz. É complicado. É complicado, porque aí ela não conseguiu
ganhar esse processo? Ele ainda se encontra em processo, porque são muitos caminhos, né, para serem percorridos. Eu não sei se a Anne Teresa levou isso. Inclusive, tem até um artigo que ele é só falando sobre esse caso, sobre esse detalhamento, como que esse processo ele aconteceu e tudo mais. Mas eu não sei falar com certeza. Mas É é impressionante, né? isso. Nossa, é assim, muito parecido. É literalmente a cópia. Agora, a questão é se ela vai conseguir ganhar ou não, né? Porque, infelizmente, nessas épocas, é o que a gente fala assim, Eu é a lei do mais fico, forte, sabe? Não é a da eu fico me justiça, às fazendo várias vezes. perguntas Hum. que a própria Anne Teresa se fez. Ela fez uma indagação que foi a primeira que eu fiz. Gente, como assim que você e a sua produção, quando assistiram isso, não viram que é uma cópia? Não, E eles como que viram. você acha que isso vai ser? Eles Não, viram, eu eles deviam digo, imaginar que as pessoas não iam conhecê-la, entendeu? Sei lá. sim, Ou que o é, público não fosse o mesmo, entendeu? Que isso não fosse chegar a ser um problema, sei lá. Eu acho que o negócio é o seguinte, se ela sim. se safa de uma, ela vai pensar que ela vai se safar de todas, né? E, e aí, né, em entrevistas durante esse processo, durante essas acusações, a Beyoncé disse que realmente ela se inspirou em algumas coisas do espetáculo da coreógrafa e disse mais que ela é apaixonada pela dança contemporânea e que ela busca muitas inspirações para trazer isso para a vivência desse comercial jazz e outras linguagens que ela usa para performar também. Uau. Uau, é só isso que eu tenho pra dizer, né? Quem saberia que isso é um plágio, né? Quem conhece a obra original que consome as obras da Beyoncé, é. Aí, assim, até tem Pois é, gente, né? Mas, assim, realmente, o público, teoricamente, é diferente, né? Então, é. sim. Ai, é difícil essa situação, sabe? Porque eu acho que, assim, fica realmente... A impressão que eu tenho é que quem copia sai ganhando. Mas, na verdade, o que que acontece é... Ai, eu fico até sem palavras, sabe? Porque me dá uma chateação, assim, sabe? Me dá um aperto no Sim, peito. claro. E eu sei, assim, exatamente porque é tão difícil fazer a arte ir pra frente, né? E Sim. eu sempre adorei a movimentação desses. Quando ela lançou, na verdade, o segundo, eu já sabia que era. Na hora que eu olhei, eu falei assim: peraí, eu já vi isso em algum lugar, porque eu já conhecia a Ana Teresa. Agora, o primeiro clipe, o All the Single Ladies, eu não tinha conhecimento da coreografia anterior. E eu adoro a movimentação daquele clipe. Todo mundo fala, nossa, que movimentação esquisita. Eu falo assim, eu adoro. Não imaginaria que isso teria vindo de outro lugar. E aí você fica pensando assim, que absurdo que é E, isso, né? Porque os artistas, né, que escrevem por trás, que tem essa proposta, essa criação toda, que pesquisaram para desenvolver aquele trabalho, eles podem até ser conhecidos, mas eles não são nem um pouco tão conhecidos quanto a Beyoncé. E aí ela, de certa forma, ganha no poder, né? Os fortes, né, ganham. E e aí assim, nesses é muito três difícil, casos, nossa. É. no Countdown, não tanto, mas do Single Ladies e o Billie Jean do Michael Jackson são obras que definiram ou redefiniram ou recolocaram tanto o Michael quanto a Beyoncé de novo num pódio. Exato, é Então, mais ou são menos isso, obras que elas tiveram um consumo e que tem até hoje gigantesco, sabe? É uma repercussão mundial que não vai cair, gente, porque tanto Single Ladies quanto o Billie Jean, nossa, é marca deles, sabe?
E ainda que tenha sido uma cópia, que tenha sido uma inspiração, que seja, eu não estou aqui para julgar nenhum artista, sabe? Mas o que eu fico triste em determinados momentos é exatamente isso, que não colocou o nome por detrás daquelas pessoas, ou que não deu a sua devida visibilidade, né? Eu acho isso complicado. Realmente, igual a Jussara tá falando aqui, utilizar esses vídeos para dar representatividade para esses artistas, entendeu? Se o processo tivesse sido ao contrário, se ela tivesse chegado lá para Ana Tereza e falasse, olha, eu tô querendo fazer um clipe assim, 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 e utilizar a sua coreografia na minha música, posso? Aí ela ia falar sim ou não. Provavelmente ela ia falar não, né? Mas assim, mesmo que se falasse sim, isso poderia falar, olha, essa coreografia veio desse coreógrafo, entendeu? E quem sabe trazer de novo esse nome à tona. Não é à toa que a Ana Tereza de Kensmarker, ela usou isso a favor dela, também falou, ok, já que tá na tona, já que eu não Sim. posso brigar contra, ou que talvez eu até possa brigar contra, mas aí eu vou perder, e às vezes ela pode até ganhar, mas aí imagina se ela ganha e o clipe da Beyoncé sai do ar. O tanto de gente que ia falar mal do trabalho dela, ao invés da atividade que ela fez, né? Da ideia que ela teve de realmente expor a origem daquele negócio e tudo mais. Ela realmente saiu muito por cima com essa atitude. Agora, é que é triste ter seu trabalho copiado e saber que o seu trabalho ficou tão famoso nas mãos de outras pessoas que não fez o trabalho é muito, muito difícil. Nossa, eu acho que assim, ela realmente deve ter chorado baldes, porque eu iria chorar várias noites. Sim. Mas isso deixa uma Eu mensagem, gente. acho isso. Isso deixa uma Era isso que eu ia mensagem. falar. Isso deixa a mensagem dessa live de hoje, que assim, a gente não. A intenção da live não era nem aprofundar demais nesses conteúdos de conceitos ou juridicamente. A intenção dessa live é mostrar que é muito difícil a gente trabalhar com direito autoral, é muito difícil a gente preservar os nossos direitos autorais. Então, o que a gente tem que fazer é não copiar trabalhos de outras pessoas, sempre referenciar outras pessoas e se colocar no lugar dessas pessoas e tratá-las com respeito, entendeu? Então, se você admira muito uma pessoa, conversa com ela, fala, olha, eu quero muito fazer um espetáculo com parte da sua movimentação, posso, vem assistir, às vezes me ajuda, vão divulgar o seu nome junto aqui com a minha escola, com a minha companhia de dança. Sempre existe uma forma que a gente pode encontrar de usar aquela movimentação, usar aquela influência, mas referenciar ao artista, entendeu? Isso assim, isso é uma coisa que a dança deveria pegar um pouco da academia, entendeu? Na academia, se você não referencia o autor, seu artigo é inválido, e na dança ainda não é bem assim. A gente ainda tem um caminho a percorrer, mas a gente não vai conseguir mudar o final, né? A gente tem que mudar aqui o começo. E qual que é o começo? Conscientizar os nossos alunos, os nossos amigos, sei lá, conscientizar nós mesmos de não fazer isso, de não copiar, de não plagiar. E é só quando a gente tem esse conhecimento do que é um plágio que a gente não faz plágio. Que aí entra no que a Bia falou. Será que aquela pessoa, às vezes, que copiou uma coreografia de final de ano de uma escola do interior ou de alguma coisa assim, será que ela sabe que ela copiou? Entendeu? Às vezes a pessoa nem acha, nem vê a profundidade, eh, a consequência disso, né? Sim. Então, assim. E toda vez que isso acontece, a gente enfraquece a nossa classe, que é uma classe que já tem pouco espaço e que precisa de muita união para ela ter, principalmente aqui no Brasil, para ela ter mais visibilidade. Então, ao invés da gente fortalecer, a gente acaba desafrouxando esses laços, e isso não é interessante. E a criatividade, igual a gente estava conversando no início, esse processo de criação, ele é de propriedade de todas as pessoas. Então, você é livre para se inspirar, para fazer o que quiser, e que você não necessariamente tem que copiar de outro profissional que, de repente, tem um nome que tem mais acesso, que tem mais visibilidade, para que você tenha sucesso igual ele. Não tem necessidade disso, né?
Porque o processo de criação e o que vai tornar aquela obra bela e única e original vai ser exatamente você fazer ela segundo o seu nicho ali, segundo o lugar onde você está, como que você está enxergando o seu contexto e essa bagagem cultural que você está inserido. Nossa, muito legal. Mas foi uma contribuição gigantesca, Bia. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui hoje, a gente tirou várias dúvidas, a gente questionou e eu acho que ainda está em aberto. Acho que a gente ainda vai precisar voltar para discutir mais. Inclusive, eu até falo que a gente pode fazer outras lives com esse assunto, porque eu acho que não foi esgotado. Acho, inclusive, pretendo, me deu a ideia aqui de convidar uma pessoa do direito que tem esse conhecimento legal, né, nos direitos autorais. A gente pode fazer uma live, inclusive, com mais pessoas, às vezes até um webinar, quem sabe. Aí, quem quiser participar, gente, também Sim. mande pra gente, mande pro Bastidores, fala, olha, eu quero participar dessa live, eu posso contribuir com isso, eu posso contribuir com aquilo. Esse espaço nosso aqui das lives é um espaço para todo mundo. Então, assim, o que você tem para contribuir, vem aqui, vão divulgar, entendeu? O que o Bastidores está fazendo é tentar criar essa plataforma para a gente incrementar as ciências da dança, para a gente fortalecer essa comunidade. Então, por favor, vamos colaborar, né? E a gente está aí para isso. Aí, Bia, antes da live cair de novo, eu queria, na verdade, te agradecer por tudo isso que você trouxe. Nossa, eu que agradeço. Por toda essa informação que você trouxe, por toda essa. Com certeza a gente vai divulgar. Elga, pode ficar de olho nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá? Que a gente sempre vai divulgar essas lives. Enquanto houver quarentena, eu vou estar aqui ainda ralando para fazer essas lives diárias, de segunda a sexta. E quando acabar a quarentena, a gente ainda vai continuar com as lives, não nessa frequência absurda, mas vamos continuar para sempre com essas lives, porque eu acho que é uma troca muito importante. E aí eu queria muito agradecer, Bia, foi sensacional. Ainda vamos fazer outras lives com você. Sim, por favor, eu tô amando. Tô amando. Muito bom. E já tô aqui cheia de dúvidas, de questionamentos. Já tô com mais coisas para alimentar. Vão jogar essa informação lá na plataforma. Esse vídeo vai estar postado lá na plataforma de ensino à distância do Bastidores. E aí a gente pode postar esses questionamentos para que a gente possa buscar pessoas que vão ajudar a gente a responder essas perguntas. Então, gente, aproveita. Quem está aqui no Instagram, quem está aqui no YouTube, vai lá na plataforma e deixa seus questionamentos, porque aí eu posso, inclusive, organizar com quem que eu vou tirar essas dúvidas. Se é com o professor da Bia, se é com alguém que entende de direito, tá? Então, assim, deixem as dúvidas lá, por favor. Vamos fortalecer essa comunidade. E aí eu aproveito para falar que, já que eu estou falando da plataforma, ontem eu lancei, né, falei na nossa live de ontem, que para comemorar o Dia Internacional da Dança, o Bastidores está dando um presente que é no mês da dança, que é o acesso a todos os nossos cursos gratuitamente por um mês na plataforma. Então, quem fizer a inscrição vai ganhar esse presente para a gente dançar com ciência. Tá bom? E amanhã a gente tem nosso webinar, que não é pelo YouTube, não é pelo Instagram, gente. Os webinars são pela plataforma de ensino à distância. Então, quem está inscrito na plataforma recebe o link para assistir o webinar, que é uma aula online. E amanhã a gente vai falar sobre o equilíbrio e os 3 sistemas que regem o equilíbrio: o sistema visual, o sistema... esqueci, calma. Proprioceptivo e o sistema vestibular, tá bom? Então, a gente vai explicar direitinho como trabalhar com isso, tá? Então, não percam. Não vou gratuito também, gente, não pode perder. É só entrar na plataforma. Eu vou deixar um videozinho final aqui para vocês verem como acessar. E, mais uma vez, Bia, sensacional.
sensacional. É sempre um prazer conversar Eu que com você. agradeço. Ai, eu digo Ai. mesmo. E aí, vamos marcar já nossas próximas lives. Tá bom? Muito obrigada pro pessoal que assistiu. Um beijo carinhoso. E vamos continuar em contato, hein?